Estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa. o podcast do seu Marília Hoje Notícias. O que aconteceu com a sua voz? Tomei um vento final de semana em Marília que foi com Deus minha voz. Ainda bem que a gente trouxe um médico hoje Ainda aqui. bem. Vamos ver se ele resolve. Vou pedir uma receitinha aqui. Vamos ver se ele resolve a sua história. A gente está começando mais uma edição do nosso podcast aqui, que tem um gentil oferecimento. Fala aí, me ajuda aí. Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Prever, Unistore e LA Comunicação. O cara nunca pede para ela falar, o patrocinador, mas hoje que ela tá rouca... Justo que eu tô rouca, pede ajuda. Eu vou explorar ela um pouquinho. Mas hoje a gente vai bater um papo com um cara incrível, vai ser muito legal você acompanhar o nosso podcast. A gente vai falar aqui sobre saúde, principalmente doenças neurológicas, Exatamente. Que é o professor Dr. Luiz Melges. Muito obrigada pela presença, por conversar aqui com a gente. Obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, né? Vou ver o que a gente pode ajudar o pessoal aí, falar sobre doenças. Interessante. Parabéns pelo programa de vocês. Obrigada. Legal, doutor. Eu queria começar assim, o que é o campeão no seu consultório? Assim, o que você mais tem de paciente que você recebe queixas? Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, acho que mudou muito em relação... Puxar um pouquinho o microfone aí. Boa. Mudou muito em relação a... Pode ficar à vontade, doutor. Se você quiser puxar ele aqui para ficar perto, tranquilo. Tudo bem. Mudou muito em relação ao tipo da doença, né? Então, antes a gente atendia um pouco mais de pessoas jovens. Hoje, com o envelhecimento da população, a gente acaba atendendo, né, os mais idosos, vamos dizer assim. E dentro dos mais idosos, claro, entra as doenças degenerativas, no caso, as alterações de memória, que a gente chama de demências, né? E dentro dessas demências você tem várias causas, não só a doença de Alzheimer, mas vascular, doenças imunológicas, doenças metabólicas, todas essas afetando o cérebro, que vai mexer com a memória do paciente. Entra também algumas doenças com alterações motoras, com dificuldade para andar. No caso, a mais frequente eu digo idoso, não é tão idoso assim. Essas doenças estão começando em torno dos 60 anos de idade, né? Você vê até uma mudança. Antigamente, essas doenças começavam depois dos 70, 80 anos. Hoje a gente já tem visto pacientes depois dos 50, 60 anos iniciando essas doenças, né? Então, aparece com muita frequência a doença de Parkinson, né? E também aí as dores de cabeça, né? Que essas nunca desaparecem. E dor de cabeça é uma coisa interessante, né? Porque você começa a questionar, por que eu tenho dor de cabeça? Por que dói minha cabeça, né? Tem algum motivo para isso aí, para doer, né? Cabeça não foi feita para doer, né, doutor? Não, interessante que tem pessoas, Marcos, que nunca tiveram dor de cabeça. Você sabe que quando você fala isso, eu não consigo acreditar. É verdade. Porque eu sempre tive. Eu também. Você tem dor de cabeça também? Eu tenho dor de cabeça uma vez no mês, sempre no período pré-menstrual. Então, assim, como é que a gente... Eu tenho só dia de feira, doutor. Né? E final de semana. Pagamento também, né? Então, a dor de cabeça é assim. Por que dói a cabeça? O cérebro não dói. Se você abrir, tirar o osso aqui e enfiar o dedo dentro do cérebro, ele não dói. O que dói são as estruturas que estão ali no cérebro. Tem uma membrana que chama meninge. Essa membrana dói quando ela é estirada. E os vasos, né? Os vasos que circulam ali e provocam a dor. Então, por exemplo, no caso da dor de cabeça mais conhecida, que é a enxaqueca. O que é enxaqueca, né? Enxaqueca é interessante. Por que chama enxaqueca, né? Ela vem de um termo árabe que significa dor que pega metade da cabeça. Então, é uma dor que pega metade da cabeça e tem as características, que é latejar, pulsar, né, latege, pulsa. E por que latege e pulsa? É a hora que o vaso dilata. Então, é uma dor de cabeça vascular, porque tem uma dilatação dos vasos. Quando esse vaso dilata, pega também a região da membrana dessa meninge, dilata, distende essa meninge e a dor vem. Então é uma dor que tem essa característica, que vem acompanhada, na maior parte das vezes, com náusea, com vômito, claridade, a luz incomoda bastante, pode vir ou não com alterações visuais, então a pessoa vê estrelinha, vê manchas, né? Aliás, quando começa a ver mancha, a pessoa já fica apavorada, fala, vou ter aquela dor de cabeça hoje brava, né?
E pode depois vir acompanhada dos vômitos. Então, essa dor de cabeça, famosa enxaqueca, nervo aqui nessa região posterior da cabeça, que é o nervo occipital, daqui começa a penetrar dentro do cérebro, que vai entrar todo um mecanismo para estimular a liberação de substâncias químicas, como nós falamos. Essa substância química mais conhecida chama calcitonina. Então, a liberação dessa calcitonina provoca a dilatação do vaso. É uma cadeia que vai assim, começa, vai indo, né? Como um efeito dominó. Aí dilata o vaso, dilatando o vaso, pega a região da meninge, pega a região do nervo trigêmeo, e aí aquela dor insuportável que dura até 72 horas. Isso que é uma coisa interessante. A enxaqueca deve durar até 72 horas. Quando passa de 72 horas, já não deve ser enxaqueca, você tem que procurar um outro tipo de dor de cabeça. Então, essa é a dor de cabeça mais comum, que os pacientes falam, o cheiro, comecei a cheirar perfume forte, adocicado, um cheiro ruim de gás. Então, entra pelo olfato, também um caminho para desencadear a dor, né? Paladar, às vezes come alguma coisa que faça mal. Geralmente, o paciente enxaquecoso, ele tem uma certa intolerância a alguns alimentos, né? Por exemplo, castanha, amendoim, chocolate, vinho tinto, tudo isso é fator que pode estimular a dor de cabeça. Por quê? Porque nessas substâncias tem uma substância química lá que vai estimular essa calcitonina lá no cérebro. Quando a pessoa ingere, vai lá e libera a calcitonina, pronto. Aí vem todo o processo. Pessoa que não dorme bem também, né? A falta de sono ou o excesso de sono também é causa para desencadear a enxaqueca. Então são todas... E interessante que é hereditário, isso já está mais do que descrito hoje. Se você quiser fazer um estudo genético, você faz o estudo do gene e vai ver, olha, aquele paciente tem um defeito naquele gene que vai desencadear a enxaqueca. Por isso que, né, tem crianças que já começam com enxaqueca em torno de 7, 8 anos de idade. E assim, é uma coisa tão interessante que às vezes os pais não acreditam que a criança tenha dor de cabeça, porque fala, a criança não pode ter dor de cabeça. Né? E tem enxaqueca a partir dos 7, 8 anos de idade, né? Então tem que valorizar isso aí, tem que conhecer, por isso que eu falo, a gente está comentando sobre educação, a gente tem que conhecer muito em relação a determinadas doenças, né? Entrar, e hoje ficou muito mais fácil, antigamente era muito difícil, hoje você entra na internet, você pesquisa, tem lá um monte de profissionais falando, né? Comentando sobre o que é a enxaqueca, como é que não é. E tem também a dor de cabeça de tensão. Essa dor de cabeça de tensão é um pouco diferente da enxaqueca, porque ela pega toda a cabeça, pressiona a cabeça, por isso que chama de tensão. Os músculos estão tensos, comprimidos, pega a região cervical, né? É como se na nuca a gente estivesse carregando o mundo, né? Você põe o mundo aqui no seu pescoço e está carregando ele, né? O famoso Atlas, quando carrega o mundo, né? A gente passa por isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Pelos problemas cada vez maiores, mais dificuldade, mais trabalho, né? Os estresses, as tensões do dia, família, tudo isso vai fazendo parte da vida. E aí você fala assim, nossa, e agora? Tem jeito? Tem. Aí que tá, acho que a coisa mais importante na vida é que tem solução para isso, né? Você não precisa ficar sofrendo de dor de cabeça. Tem coisa para fazer. Também não pode ficar se entupindo de remédio, porque daí, uma coisa interessante... Hoje já existe a dor de cabeça por excesso de analgésico. Então as pessoas começam a tomar muito medicamento, ele vai desencadear uma dor de cabeça crônica provocada pelo analgésico. Aliás, esse ponto que eu iria exatamente perguntar, né? Porque a gente sabe que naturalmente e culturalmente a gente tem essa coisa do remédio rapidinho, do analgésico, facilidade e tal. Então tem a dor de cabeça, toma lá, às vezes passa, às vezes não passa, às vezes passou porque ia passar mesmo e não foi nenhum analgésico, enfim. Mas você acaba fazendo uso dele. Qual é a importância de você detectar qual tipo é, né, doutor? Porque cada uma tem um tratamento específico. Sim, a história, né? A história é fundamental. Por isso que medicina, tudo bem, veio agora, está vindo a inteligência artificial, né? Que futuramente, talvez eu não vou estar aqui, vai estar um robô falando. No meu lugar. Não, você não vai estar falando pra gente, vai ter um robô entrevistando também. É verdade. Olá, eu sou o... Né? Então, mas a inteligência artificial está tentando pegar isso. Eles fazem lá, né, um estudo de quantos
tipos de dor de cabeça, tal, vai lá, vai entrando, a pessoa vai preenchendo, você tem tal tipo de dor de cabeça. Então é pela história, pelas características, pelo que o paciente sente, né? Então você vai tirando a história, você tem que conversar. Não tem jeito de você fazer um diagnóstico por imagem, falar, vou fazer uma ressonância e vou falar que você tem dor de cabeça. Não, porque a maior parte das dores de cabeça não dá nada na ressonância, você não tem nenhuma alteração no exame de imagem. Alguns sim tem, a gente até pode comentar aqui. Mas outros não, na maior parte não. Só um parênteses, quando você, quer dizer, na maioria você não tem como ver por imagem. Não. Isso quer dizer que é menos grave? Sim, claro, é sim. menos grave. Aliás, depois eu vou comentar sobre uma outra dor de cabeça, que a gente estava comentando sobre doenças neuroimunológicas, que é gravíssima essa dor de cabeça. Mas você vê, então a maior parte dessas dores de cabeça, você faz exame e não tem nada. Uma tomografia, uma ressonância, não tem nada. Então tem que ser pela história mesmo, conversar, ver toda a vida do paciente. Sim. Aliás, né, a relação vida com a dor de cabeça está conectado, não tem como você separar isso. Está junto. Tanto que quando você vai tratar e orientar um paciente, é possível você, às vezes, resolver o problema dele sem medicamento. É possível. Quando o paciente tem a consciência que tem algum fator errado ali, que ele está fazendo de forma errada na vida, se você elimina aquilo, vai eliminar quase que 100% do problema da dor de cabeça dele. É claro que, às vezes, numa fase inicial, é difícil você tratar sem medicamento. É como você falar para o indivíduo, você precisa parar de fumar. Tem que parar de qualquer forma. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Então tem toda uma estrutura, você usa alguma medicação para inibir um pouco a vontade de fumar, você vai fazer terapia, você vai fazer atividade física. E essa receita é igual para uma série de doenças. Então o paciente que tem muita dor de cabeça, o que a gente vai recomendar? Olha, vamos ver como é que está a sua vida. E assim é interessante mesmo, porque você tem que pegar a vida dele desde a hora que ele deita, qual que é o horário que ele deita, qual que é o horário que ele levanta, o que ele toma no café da manhã, o que ele faz depois do café da manhã, entendeu? O que ele faz no horário do café da manhã até o almoço, o que ele almoça, qual que é o horário de almoço dele, qual que é o tempo que leva entre o café da manhã e o almoço, porque se ele ficar um período longo em jejum também é um fator para ter a dor de cabeça. Então você imagina, você vai traçar um mapa da vida desse paciente, né? Então não é uma coisa tão simples. Se ele faz ou não faz atividade física, né? Qual que é o tipo de alimento que ele está comendo, aí você fala, você está com, talvez, puxa vida, aquilo depois que eu como parece que aquilo me dá dor de cabeça. Então você vai apontar aquilo que ele deve evitar, que deve mudar os hábitos. E mais que necessário, aquela receita que a gente fala sempre, a atividade física tem que fazer parte da vida do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, nós temos o nosso gene, né, genético, isso aí no nosso DNA, andar. Porque os nossos ancestrais de milhares de anos atrás, eles andavam, eles se deslocavam pelo mundo, né, andando, caminhando. E isso nós temos ainda no nosso DNA, isso aí. Quando surgiu os transportes, no caso o carro, motocicleta, não sei o quê, começaram a mudar. Então os hábitos começaram a mudar, o ser humano passou a andar menos e isso começou a prejudicar e as doenças começaram a aparecer. Então por isso que a gente tem que andar, tem que fazer caminhada, isso é necessário a caminhada. Não posso andar que eu tenho um problema na perna, no joelho, então vamos inventar uma outra coisa, vai para a natação, então vai fazer natação, vai fazer bicicleta se não pode, né? Caminhar. Então, sempre tem uma alternativa em relação a isso, mas a atividade física é fundamental. Por que é fundamental? Porque cientificamente eles provaram, e quando você faz atividade física, você libera uma série de substâncias boas para o seu organismo, a mais famosa é a endorfina. A endorfina é uma molécula igual à morfina, idêntica. Se você pegar a endorfina do nosso cérebro e ver a molécula artificial que é a morfina, é igualzinha, não tem diferença. Então, nós produzimos endorfina. Agora, como é que eu vou aumentar minha produção de endorfina? Fazendo atividade física. Por isso que muitas vezes, olha que interessante, né? O indivíduo quando ia para a guerra e ele tinha tanta adrenalina e endorfina ali correndo, né, com a bomba e tal, que às vezes ele perdia um membro e não percebia com uma bomba que ele tinha. Ele não sentia dor. Naquele momento ele não tinha dor. De tanta endorfina e adrenalina que ele estava liberando naquele momento, né? Então a gente sabe o quanto o nosso cérebro produz isso aí.
Mas para produzir isso, você tem que realmente praticar atividade física, tem que fazer parte da vida. Quando você faz atividade física, você também está protegendo, não é só para melhorar se você tem dor de cabeça, não é isso também. Você está protegendo os seus vasos, você está diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares, você está diminuindo o colesterol, você está diminuindo o seu triglicérides, você está diminuindo o seu açúcar se você é diabético ou pré-diabético, você está queimando aquele açúcar, né? E por que entrando agora um parênteses um pouco, por que isso faz mal para o vaso? Porque você fala assim, o vaso, por que a pessoa tem um problema que entope o vaso? Por que o vaso entupiu, né? Pô, tá lá o vaso correndo sangue, de repente ele dá uma entupida, né? Entupiu é a hora que fala que teve um infarto ou AVC. Porque durante os anos você vai depositando na parede do vaso a gordura, ou o açúcar, ou o triglicéridos, aquilo vai depositando. Então, aquilo que a gente fala é como pegasse um cano sujo, que está passando água, vai, né, cada vez mais aquela sujeira vai depositando ali, até que não passa mais água, entupiu aquele cano. É exatamente igual ao que acontece no nosso organismo. Então, por isso, a necessidade de você estar fazendo atividade, né? E aí entra a questão da alimentação, a questão dos cuidados alimentares, né? E por isso que está piorando cada vez mais e aumentando, infelizmente, aumentando cada vez mais a incidência dessas doenças, né? Praticado atividade Eu vou falando física. assim, mas depois vocês param, porque aí eu não paro. Você tem feito atividade Não física, para não, vai Marcos? falando. Você tem feito atividade física? Você viu que tá dando Pois é. uma lição pra nós aqui, eu tenho feito muito pouco, viu? Muito. Eu tenho feito muito pouco. Muito. Mas é interessante isso. Até esse aspecto que ele levou lá no início, nos primórdios, lá, essa questão de que era tudo na canela, Era né? todo mundo nômade, né? Que ia acabando o alimento e ia indo atrás de... Né? E andando, né? E andando. Exato. E agora você pode até ser nômade, mas você vai montadinho, sentadinho, de carro, de ônibus, né? o Adib Jatene já falava assim. Adib Jatene foi um médico famoso, o primeiro cardiologista do Brasil, famosíssimo, junto com o Zerbini, que fizeram os transplantes, começaram com os transplantes cardíacos, né? E depois as cirurgias que eles foram, técnica deles, né? Que eles foram criando. Primeiro eles fizeram treinamento. É uma história interessante da medicina. Eles foram para os Estados Unidos fazer um treinamento em Cleveland, que até hoje é o maior centro de doenças cardíacas do mundo, é em Cleveland. Ficaram lá, treinados, depois vieram para o Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, eles eram contemporâneos, o Zerbini e o Adib Jatene. E aí eles começaram a trabalhar, depois aquela briguinha, um briga aqui, um briga lá, cada um criou o seu serviço, né? Mas ele sempre falava isso, né? O homem foi feito para andar em pé e não sentado. Esse era um ditado que ele sempre colocava, né? E realmente, né? Você vai ver hoje, talvez na vida, durante a nossa vida, durante o dia, você deve permanecer pelo menos 70% do tempo sentado. Sim, verdade. É uma coisa assim assustadora. Então isso gera uma série... E veja, é interessante que isso não gera só problema vascular. É problema ósseo-articular, com problemas de coluna, problema, né, em relação às articulações, tudo isso vai degenerando, você vai aumentando. Um outro fator que você previne as doenças osteoarticulares é a atividade física. Por que as pessoas vão envelhecendo e vão travando, vão ficando travadas, vão botando prótese em joelho, prótese não sei aonde, prótese na coluna? Porque isso foi uma degeneração por falta de atividade. A estrutura que a gente tem no osso, na coluna, na articulação, é o colágeno, você só consegue manter isso fazendo exercício, você só consegue manter isso fazendo atividade. Então, esse processo que você vê, tem um estudo que eles foram ver que a longevidade maior estão em 2 regiões do mundo, né? Okinawa, no Japão, que as pessoas chegam lá em torno de 100, 110, 120, e tudo bem, né? Inteiro, bem, cabeça boa. É porque não basta chegar, né? Tem que estar inteiro. E uma outra área ali da Córcega, na Itália, que também que eles viram, porque é uma ilha, né? Então eles ficam isolados também. E Okinawa também é uma ilha. Isso que é interessante, eles ficam isolados. E lá o que eles fazem? Não tem carro, não tem nada. Só andam a pé, plantam, produzem,
né? Tem um monte de atividade física, Quer dizer, então- mental, Come, alimentação, come, Então tem atividade física adequada e alimentação de qualidade. que é a famosa dieta do Mediterrâneo, peixe. É. Entendeu? Que peixe tem o ômega 3, que o ômega 3 protege contra doenças vasculares. Então, tem solução. A gente fala, se o indivíduo, o ser humano quiser, tem jeito de mudar, mas muitos não acreditam, né? Então é complicado isso aí. Mas teria que ser uma mudança um pouco assim mais consciente, um pouco mais radical. E aquilo que a gente falou, educação, já deveria vir da infância, educação com os filhos, né? Para mostrar o que é bom, o que é errado, o que pode comer, o que não pode. Eu fico assim, muitas vezes, já nessa fase da minha vida, eu fico assim preocupado, porque quando eu vou em supermercado, eu fico prestando muita atenção, né? E vendo o que as pessoas estão pegando, É aquele negócio, né? Todo médico que tem uma visão médica, ele sempre presta atenção. Por exemplo, eu vejo uma pessoa andar, eu falo, ele tem Parkinson. Olha que ele está andando, né? Só de andar, você faz o diagnóstico. A pessoa tem tal coisa, ele teve um AVC. Então, a gente vai prestando atenção, porque faz parte da vida de observar, né? Aliás, uma coisa bacana, quando eu comecei, na minha adolescência, a ler todos os livros do Sherlock Holmes, na época eu não pensava em fazer medicina, acho que tinha 12 anos mais ou menos. Queria ser investigador. Não, é interessante, mas só que, olha que interessante, quem escreve a história de Sherlock Holmes é o médico inglês, né? E aí, uma vez eu estava num congresso americano e a pessoa falou assim, olha, o melhor livro que você tem que, se você um dia for ler e tal, para aprender a prestar atenção nas coisas dentro da medicina é as histórias de Sherlock Holmes, porque ele era detalhista, né? Quer dizer, ele via uma ponta de um charuto, ele já dizia como é que a pessoa era, como é que não era, ele escrevia, né? A partir daquilo ali. Então, é claro que tem uma ficção aí, mas é assim, então a medicina você começa a analisar, você pega uma coisa e você começa a ver, ó, puxa, ele tem essa forma de andar, ele tem essa forma de movimentar, ele tem não sei o quê, então pode ser tal doença, entendeu? Então, esse processo na nossa vida, que você vai aprendendo e tal, eu começo a prestar atenção quando eu estou nos lugares assim, né? Estou lá pegando tal, eu vejo. E é muito triste, às vezes, quando se olha no carrinho, né? E você vê a quantidade de pessoas ainda comprando refrigerantes, né? Aqueles salgadinhos, né? Não que seja proibido, né? Mas devia ser uma quantidade menor, né? Então, leva de fardo, né? 2 litros, 3 litros. Os sacos grandes de salgadinhos, né? Tinha que ser um saquinho pequenininho, né? Refrigerante pequenininho. Por exemplo, na Europa, você não encontra Coca-Cola em garrafa plástica. Na Europa, você só encontra Coca-Cola naquela garrafinha pequenininha. Não tem, não existe, é proibido por lei lá. E de vidro, né? Você vai no supermercado, você tem que levar a sua sacola. Não tem sacola de plástico. Se você quiser, você compra a sacola, eles dão a sacola de papel, de papelão, não de plástico. Então, tem uma série de coisas que você é educado para cuidar, né? E você está cuidando da sua saúde, porque é um círculo, né? Você começa a analisar, a hora que você está protegendo isso, vai refletir no seu bem-estar, vai refletir na sua saúde, vai diminuir poluição, vai diminuir uma série de coisas, entendeu? Então, não existe isso lá, já foram eliminando. Então, é uma questão de conscientização de saúde e do bem-estar, né, do ambiente. Isso já criou-se isso. Então, você vai lá, você não come, não tem churrascaria, não tem nada contra isso. Não tem rodízio, não existe isso. Não existe, entendeu? Você vai comer aquela porção, né, de carne, pronto, é aquilo ali. Acabou, não tem mais que aquilo. Então, é um treinamento para você, né, aprender sobreviver com o que é suficiente para você. Você não precisa comer mais que aquilo, entendeu? Porque sabe que além de você estar comendo mais, você está prejudicando, você está tendo mais problemas ambientais e você está prejudicando a sua saúde. Então, uma coisa bate e volta, né? Então, essa é a conscientização que eles têm, já passam isso para os filhos, né? Eu me lembro uma vez eu estava na Dinamarca, isso faz uns 7 anos, não faz mais, faz 10 anos atrás, e eu fui numa farmácia para comprar um medicamento analgésico que eu tinha esquecido. Eu não achei a farmácia. Não achei. Andei, acho que uns 10 quarteirões lá em Copenhague. E aí parei um dia, perguntei lá pro cara, onde tem uma farmácia? Ele falou, só tem lá no shopping. É a única que nós temos.
Falei, Se abrir, vão passar fome, né? Não tem público, né, para isso, né? Você entendeu? Porque Já em Marília, não precisa. 4 em cada esquina. Então, não precisa. Marília é igreja, farmácia e bar. Né? Eu Toda acho que quadra hoje, tem. eu acho que hoje tem mais farmácia que bar, se você for analisar. Eu acho que sim, Eu cara. acho que sim, é verdade. Porque, por exemplo, você não vê esquina, por exemplo, pelo menos eu não me lembro assim de cabeça, que tenha 3 bares, por exemplo. Não. Não. Agora você vê Não. 3, 4 É. farmácias. 3, 4 farmácias É assim. verdade. Tipo, É um negócio Uma impressionante. triangulação, Então, agora você veja, por que que tem? Porque tem gente que consome. com certeza. E tem gente doente, quer dizer, por isso que eu estava comentando aqui, né? A incidência de doença é muito grande, cada vez aumentando mais. E como é que você vai impedir isso? Não é só dando remédio, é uma mudança de hábitos, é uma mudança muito grande em relação à sociedade, de trabalhar isso, de modificar, de conscientizar, de fazer atividade, né? Mesmo aqui, você vê, nós temos poucas pistas aqui em Marília, né, de caminhada. Acho que são 3, se não me engano, só que eu conheço. De caminhada? de caminhada. Tem a da Pedro de Toledo, tem a Esmeralda e tem a da Brigadeiro. Isso. Eu só conheço Essas essas três, 3. né? Eu só conheço essas. Ali perto do Confiança Norte, tem Então, aquele esse aí. pedacinho. Tem ali, né? Também. Então, é só isso que eu conheço. Mas você veja, é muito pouco, né? Se for analisar, é muito pouco para você colocar para a população, né? E fica parado nisso, né? Ciclovia, tinha que ter muita mais ciclovia, né? Para usar mais bicicleta, né? Eu acho um perigo andar na cidade Desse jeito, né? desse jeito, né? Muito perigoso. Então teria que ter mais ciclovias, tal, estimular, porque quando você faz isso, estimula, eu tenho certeza que a população começa a usar, né? Só oferecer qualidade, você dá isso, todo mundo começa a usar. Então falta realmente um programa, né, educativo para isso aí, interesse também político em relação a isso. Mas eu acho que tem que chegar o momento que vai ter que mudar, porque a quantidade de doenças que a gente tem visto crescendo é de uma forma assustadora, né? É muito grande, é uma coisa preocupante. Doutor, falar um pouco de questão de tratamento de dor de cabeça. Em que casos é utilizado a toxina botulínica? Então, a toxina botulínica, o que é? Né? Primeiro vamos explicar o que é toxina botulínica. Ela é extraída da bactéria que produz o botulismo. O que é o botulismo? Vocês já ouviram falar? A pessoa quando come um alimento estragado, né? Que principalmente o palmito, que tem essa bactéria se desenvolve muito dentro do palmito, estufa a lata assim, né? Fica com a lata estufada. Quando dá essa... Depois que eu vi isso, eu dificilmente como palmito, né? Sabia disso? Você viu isso, né? Eu vi. Então é verdade isso aí. Eu não sei em que lata ele estava, eu não como. Só como se eu comprar. Exatamente. O melhor é você... Isso é verdade. Aliás, é uma dica. Quando você vai em qualquer lugar, não tem... Veja, não tem nada a ver com isso. Mas a gente... Eu não como. Eu também palmito, não. Depois que eu legumes, soube verduras, disso. eu não como. Porque é muito arriscado, né? E mata, né? Esse que é o problema. Então, através dessa bactéria, eles extraíram essa substância da bactéria. O que ela faz? A gente tem a conexão entre o nervo e o músculo, a transmissão. Então, você vê um estímulo elétrico pelo nervo, ele passa para o músculo dá a contração. Então, quando você injeta a toxina botulínica, ela entra e bloqueia. Ela bloqueia a transmissão do nervo para o músculo, né? Então é por isso que quando você faz esteticamente, desaparece a ruga, porque o músculo não contrai, entendeu? Aí você fica assim, ó. Esticada. Então, sem expressão. E como é que eles descobriram isso para a estética? Foi através da neurologia. Por quê? Quando nós começamos a usar a toxina botulínica para doenças neurológicas, no caso da enxaqueca, tem uma doença que dá um espasmo no rosto do paciente, chama espasmo facial, espasmo ocular, que a pessoa contrai e não consegue descontrair, a gente começaram a aplicar essa toxina. E a pessoa melhorava, desaparecia o espasmo. Aí um dia um cara olhou e falou, mas desapareceu a ruga também. Olha que coisa. Aí pronto, veio a indústria, explodiu. Enquanto que a gente usava, vamos supor, 10 frasquinhos, esteticamente era 1000, entendeu? Sim. Aí acabou a brincadeira. Na estética faz sucesso até hoje, acho que o Botox. Faz, muito, claro. Muito, e a proporção é assim, o neurologista usa 10 frasquinhos,
A pessoa que faz estética usa 500 frasquinhos. E entendeu? ela é para enxaqueca? Então, aí como é que funciona para enxaqueca? A gente tem os pontos, né, na cabeça, são 37 pontos que a gente aplica na região da testa, aqui na região temporal, na região posterior, na região cervical e aqui nesse músculo aqui que chama trapézio. E quando você aplica nesses pontos, você bloqueia a transmissão do nervo. Então, eles viram que na enxaqueca, como eu expliquei, começa o estímulo muitas vezes aqui nesse nervo occipital, ele entra para a região do cérebro e estimula a área lá cerebral. Quando a pessoa está com a dor, tanto que o enxaquecoso, ele não pode passar a mão na cabeça, que fica extremamente sensível, né? Você não consegue, às vezes, nem pentear a cabeça, o couro cabeludo, porque ele fica sensível por causa da terminação. A terminação está num estado de excitação muito grande. Quando você bloqueia, o estímulo, a gente fala que é um tipo biofeedback. Você bloqueou aqui, ele vai para dentro do cérebro. Então, ele bloqueia a dor lá dentro também. Então, através da aplicação externa, eu estou bloqueando também, através da terminação nervosa, o estímulo lá dentro do cérebro. Entendeu? Então, por isso que funciona na enxaqueca crônica, desaparece. Só que tem um tempo de durabilidade. Posso te falar? E Funciona. desaparece mesmo, viu? Não, desaparece. Já Desaparece. 6 meses sem dor de cabeça. Não é, isso não é fake, não, é verdade, desaparece mesmo. Aí a gente aplica nesses pontos, só que tem um problema. Chega uma hora que perde o efeito, ele não é eterno. Sim. Então ele dura até 4, 6 meses, aí você tem que muitas vezes aplicar novamente. Mas é interessante assim que os estudos mostraram, quanto mais você vai aplicando, vai funcionando cada vez mais e vai diminuindo a dose. Progressivo. Então a dose vai sendo menor. Aqui você usa uma dose maior, depois aqui uma dose menor, e você vai diminuindo isso, porque o bloqueio vai fazendo efeito cada vez mais, entendeu? Então isso é um lado muito positivo com a toxina botulínica, que funciona maravilhosamente bem. Além disso, tem uma medicação também que agora foi lançada, há uns 2 anos para cá, que é um anticorpo monoclonal. O que é anticorpo monoclonal? Eles pegam, através do vírus, produz uma substância química. Essa substância química, por isso que chama anticorpo, ele vai bloquear a substância que você quer que não funcione. Então, o anticorpo monoclonal ele é usado em tratamento de câncer. Eu digo, para cada tipo de câncer, aquele anticorpo vai bloquear especificamente aquela célula. Ele funciona para doenças inflamatórias, no caso a esclerose múltipla, ele bloqueia aquele anticorpo que leva a doença, e na dor de cabeça também. Então eles viram que a calcitonina tem um receptor que estimula ela, uma substância que vem e estimula a calcitonina. Você usa esse anticorpo monoclonal, ele entra e bloqueia lá dentro do cérebro. Então ele dá um bloqueio e não deixa a calcitonina ser liberada. Então tem também esse tratamento hoje, chama anticorpo monoclonal para enxaqueca, certo? Que você usa subcutâneo, aplica mensalmente. Só que esse você vai aplicando, diferente da toxina botulínica que você aplica e fica um tempo sem precisar usar. Você pode ficar até 6 meses. Já o monoclonal você tem que estar aplicando todo mês subcutâneo aqui na barriga, entendeu? Porque ele vai perdendo efeito. Você aplica, ele vai lá, bloqueia, daqui a pouco perde efeito. Você vai lá, bloqueia, perde efeito. Então também são tratamentos recentes para bloquear o efeito da doença, entendeu? Então tem. E é claro, junto com isso, aquilo que eu falei, de fazer atividade física, alimentação, é importante consultar nutricionista, o que eu posso, o que eu não posso comer. O cara vai lá, vai na pizzaria, pronto, come aquele monte de coisa que vai fazer mal para ele na pizzaria, né? Então não deve, né? São coisas assim que você tem que tentar evitar. Eu falei, é um treinamento na vida, Sim. porque eu acho assim, tudo na vida, né? Você tem um treinamento para mudar, né? E como é que você muda, né? O ser humano ele tem que levar uma chapuletada para ele falar, não, agora está na hora de eu mudar. Parece né? que é só assim, né? Não é verdade, a maior parte, acho que 90% é assim, né? 99, né? 99. Eu falei 90 para ser bonzinho, mas 99% é assim. Então leva uma cacetada, daí você fala, não, agora eu tenho que mudar, né? Muitos não mudam. Mas a maior Muitos parte... mudam, inclusive, depois de ter um AVC, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, você veja, o infarto, o AVC, por que a pessoa depois muda? Né? Porque ele sentiu, né? Viu Medo que de ia morrer. né? Ia morrer.
Por sorte, ele não foi. Não foi aquele momento, né? A maior parte vai. Então, ele não foi naquele momento. Então, ele fala, puxa vida, tive uma chance na minha vida. Então, agora é a hora de eu tentar mudar. E muda. E aí começa a fazer as coisas corretas. Era o que devia ter feito 40 anos atrás, 50 anos atrás, já devia ter feito isso. Mas a gente vive um mundo que é complicado, né? Porque a gente inconscientemente, a mídia está em você mostrando, né? Então você está lá e o nosso cérebro ele vai captando isso, porque o cérebro gosta de coisas boas, ele não gosta de coisas ruins, né? Então a gente já é treinado a não comer jiló. Se você começa a comer jiló de criança, você vai gostar do jiló. Mas a gente aprende que o jiló é ruim, é amargo. Então o cérebro já cria essa resistência para o jiló, certo? Então tem um monte de coisa que a gente é treinado. Agora, o chocolate é uma delícia, o sorvete é uma delícia, o bolo é uma delícia. Então a gente já é treinado para isso. E o cérebro ele vai, né? Ele fica viciado nisso aí. Para você mudar, apagar isso é muito complicado. Não é fácil, é muito difícil. Mas tem chance. Eu acho que tudo na vida é isso. É um treinamento que você faz para isso aí. O doutor, e a dor de cabeça perigosa, né? Aquela dor de cabeça do aneurisma, Sim. por exemplo, ela tem uma característica diferente dessas outras que você falou? Antes de eu falar do aneurisma, eu ia falar, estava até esquecendo dessa dor de cabeça que parece enxaqueca, mas não é uma enxaqueca, tem as características. É a dor de cabeça Denorex. Parece, mas não é. Mas é gravíssima. Ela é gravíssima e ela aparece na ressonância, as alterações. Essa dor de cabeça chama-se CADASIL. É uma doença que envolve o vaso, é genética, autossômica. Autossômica quer dizer que é dominante, tem na família. E essa doença, por esse gene, provoca uma obstrução dos vasos, dá uma arteriopatia entupindo os vasos. Quando você faz a ressonância, está cheio de lesões na ressonância, como se fosse AVCs, cheio de AVCs. A gente fala infartos, né, distribuídos no... Se você não fizer o diagnóstico, não começar um tratamento, a pessoa morre dessa dor de cabeça tipo enxaqueca. Então, essa doença, CADASIL, ela é rara, como nós comentamos nas doenças raras, mas está aí. Então, por isso que todo enxaquecoso tem que fazer um exame de imagem. Como é que se diferencia ela, doutor? Pela imagem, pela ressonância. Porque a dor é muito parecida, igual a enxaqueca. Mas ela vai dar imagem, vai dar alguma coisa. Aparece em jovens, não em pessoas de idade, e vai aparecer as alterações na ressonância são típicas, são características. Então, você fala, isso tem um CADASIL. E aí faz o teste genético, dá positivo. Entendeu? Então, essa doença é gravíssima. Bom, voltando à questão do aneurisma. Então, o aneurisma, o que é o aneurisma? É uma bexiga que aparece no vaso. O vaso é um cano, certo? Liso. De repente aparece uma bexiga, uma dilatação. É como se eu pegasse o meu dedo e enfiasse assim e dilatasse aquela parte do vaso. A pessoa nasce com aneurisma, só que ele é pequenininho. Ele não, quando nasce não aparece. No decorrer da vida, pelos aumento de pressão, pelos estresses da vida, o vaso vai batendo ali, o sangue vai passando ali e vai empurrando. Então vai dilatando aquilo, vai formando essa dilatação. Essa parede de nascença, ela já é mais fininha também, ou não? Isso, ela já tem esse defeito na membrana. Porque o que é o vaso? O vaso é assim, ele tem uma estrutura, aqui é músculo e aqui dentro ele tem uma outra membrana. Isso é o vaso. Quando a pessoa já nasce com defeito no músculo aqui, ele fica mais flácido, entendeu? Então aquele fica como um anel meio aberto ali, não fica totalmente fechado, por isso que é de nascimento. Então o sangue vai batendo ali e vai formando essa bolha. É uma bolha que vai formando no vaso. E ninguém sabe que tem essa bolha. Aí que é o problema. Não tem sintoma, Não né? tem. A bolha dá sintoma? Não dá sintoma. Nenhum. Até que um dia essa bolha, puf, estoura. Quando essa bolha estoura, jorra sangue para o cérebro, para tudo quanto é lado. O que acontece? Esse sangue aumenta a pressão dentro do cérebro, porque você está jorrando sangue. Aquilo que eu falei, dilata a membrana chamada meninge. A membrana dilatando, a pessoa tem uma dor terrível. Começa a vomitar, começa a passar mal, começa a ficar confusa, desorientada, mas é um quadro agudo. A pessoa pode ter um aneurisma aqui, conversando, de repente ele estoura. Como na maior parte das vezes, profissionais
né? Tem histórias clássicas de pessoas que estavam trabalhando, fazendo teatro, fazendo cinema, de repente botou a mão na cabeça e caiu assim. Há pouco tempo, um colega nosso estava atendendo uma paciente, e a paciente até eu conhecia ela estava na frente dele. Daqui a pouco ele falou, nossa, que dor de cabeça eu tô. E abaixou a cabeça e morreu. Então, coisa, né? é um negócio assim terrível. Porque o aneurisma, quando rompe, você não tem... Não tem chance. Tem chance. Tá. Dá uma Estatisticamente... boa notícia aí, doutor. Tem que ter, né? Tem que ter, não é 100%. 30% pode morrer na primeiro rompimento. 70% não. Então, tem um número grande que pode sobreviver. O problema é que muitas vezes a pessoa não teve assim morte súbita e às vezes fica com essa dor de cabeça rodando. E às vezes um profissional não pensa que ele tem, né? Como eu já peguei para pacientes que passaram por outros profissionais. Ele teve o rompimento, sangrou e não diagnosticou? Tem. Não estou acreditando. Acontece isso? Acontece. Mas aí é o quê? Uma proporção menor para ele não notar isso? Ou não? Eu acho assim, é por isso que eu falei, treinamento, né? A gente tem que ter treinamento. Quando você, né? Por isso que quando vai para a guerra, aqueles sobrevivem e aqueles que não sobrevivem. Por que aquele sobreviveu? Porque ele treinou mais, ele teve mais capacidade de sobreviver. E a vida é assim, quando você faz um treinamento em qualquer profissão sua, você tem que aprender isso aí, você tem que ter a visão, você tem que pensar. Se você passou, viu, a pessoa chegou para você, começa a contar essa história, imediatamente você fala, opa, pode ser um aneurisma que rompeu. Eu tenho que pensar nisso aí, eu não posso deixar de pensar. A pessoa fala, porque a história do paciente é muito clara, olha, eu estava bem, você tem enxaqueca? Não, nunca tive dor de cabeça. Nunca teve dor de cabeça? Não, nunca tive. Primeira coisa, a gente chama red flag. E quando a pessoa nunca teve nada e tem a primeira dor de cabeça, opa, essa é grave. Isso chama red flag. Você tem que imediatamente dar atenção para esse paciente. E às vezes, estressado. Eu sou estressado. Mas estressado todo mundo é. Todo mundo é estressado. Fala um hoje que não é estressado. Então isso é estresse, entendeu? Então fica por isso. Esse que é o grande problema. Mas a pessoa quando está conversando com o paciente, ele fala... É uma dor de cabeça que você não imagina, como se minha cabeça fosse explodir. Eu tive a sensação que estourou uma coisa lá dentro. E estourou mesmo. A sensação não foi sensação, estourou mesmo. Então a sensação que estourou, não estou conseguindo nada, entendeu? Mas deve ser uma enxaqueca. Vai lá, faz uma Novalgina, Decadron na veia, tal, melhora um pouquinho. E aí que vem a chance, porque ele rompe de novo. Passado uma semana, rompe novamente o aneurisma. Então tem esse grande perigo de não fazer o diagnóstico. Rompe de novo ou é um outro? Não, o mesmo. Porque ele fecha. Ele fecha. Quando ele sai o sangue, o nosso organismo tem a grande capacidade de fechar. Poxa, eu não sabia disso também não. Sabia, Letícia? Não sabia. Fecha. Também não, achei que... E na cirurgia faz o quê? Coloca algum... Então, hoje tem dois tipos de cirurgias, né? Antigamente você tinha que abrir a cabeça e colocar um grampo, um clipe. Clipe, igual o clipe que a gente vê aí, igualzinho. Só que ele é pequenininho. Você abria, então aqui está o vaso e aqui tem a dilatação. Você colocava o clipe aqui e fechava. Pronto. Não tinha problema. Só que era uma cirurgia, é ainda uma cirurgia complexa, porque você tem que abrir a cabeça, você tem que tirar o osso, você tem que chegar com muito cuidado onde está o aneurisma, porque ele pode estourar na sua cara ali. Pode romper de novo. E agora veio o cateterismo, muito mais fácil, né? Então o cateterismo, você entra aqui, né, com o catéter, vai até o cérebro, vê onde é que está o aneurisma e você fecha esse aneurisma. Entendeu? Então você coloca umas molinhas lá dentro do aneurisma e ele entope o aneurisma. E você tem como detectar preventivamente o aneurisma e realizar uma cirurgia como essa ou não? Preventivamente? Sem que você tenha nada? Sem que você tenha nada. Tem. Tipo, você fez lá um achado de exame lá, tem isso, não? Tem. Se você fizer uma ressonância, mostra o aneurisma. E aí você pode fazer essa... Claro, tem que fazer. Deve fazer, né? Tem que fazer. Claro que tem o tamanho. Sim. Faz assim, dependendo do tamanho, quando é muito pequeno, não dá para você colocar nada lá dentro. Sim. Né? Então, já dependendo do tamanho, você vê... Agora, se tem um aneurisma, você vai acompanhando. É a ressonância ou a tomo que vê isso, doutor? Os dois dá para ver. Angiotomo, né? Que você vê os vasos. Chama angiotomo. Aí você dá para ver o aneurisma.
E aí você acompanha. Se for pequenininho, fala, não tem como entrar ali, que, né, o catéter não entra, é muito pequeno. Acompanha. Né? Você vai acompanhando. Ó, repete daqui. Dilatou um pouquinho, já coloca, já põe lá e põe um stent lá. Já fecha esse aneurisma. Quando também tem uma coisa interessante, porque o aneurisma, ele é assim, né? Uma bexiguinha. Igual uma bexiga. Só que a boca for muito grande, não dá para você pôr a molinha porque ela sai. Ó, a sacanagem. Aí você tem que colocar o clipe, entendeu? Então você põe a molinha lá, ela sai. Ela escapa. Então você tem que, quando a boca do aneurisma é grande, aí tem que fazer a cirurgia, tem que colocar o clipe. Tem que fazer essa clipagem que chama. Mas também evoluiu muito hoje, né? Ficou muito mais fácil, faz com microscópio, com toda a segurança, né? Os pacientes, assim, que eu não faço cirurgia, eu sou clínico, mas os pacientes que a gente fez diagnóstico, encaminhou, todos saíram bem. Nunca tive paciente que morreu assim, pela cirurgia, nunca. E aí resolve, né? E o cara fica totalmente, seguro. acabou. Nunca mais vai ter nada. Acabou, vida normal. Né? O Moacir Franco, ele foi operado. Foi, né? De aneurisma. Ele estava trabalhando quando ele teve. Já faz alguns anos em São Paulo. O dele chegou a romper, então. Rompeu? Não me lembro. Ele estava no palco, ele sentiu a dor de cabeça forte e tal, levaram pro... Me lembro se foi o Sírio lá e ele foi operado. Eu tenho uma lembrança muito ruim de aneurisma, que eu lembro do Neurizinho, né? O filho do Neuri, Cordeiro aqui de Marília, o Neurizinho, que jogava no gol do MAC, na época do Maquinho. Tava lá em Rio Preto, ele teve um aneurisma e morreu. Você vê que coisa, é muito azar, né? No Eu falo assim... Não me lembro quantos anos o Neurizinho tinha, acho que 19, talvez, por aí. 20 anos. Geralmente que rompe nessa Novinho. idade no jovem, é de 19 a 30 anos. Quando Fulminante, rompe. né? Um negócio... É um negócio terrível. Por isso que... Agora, se tem história na família, é importante você investigar. Né? Ah, o meu tio, meu pai, não sei o quê. Opa, faz uma anjo para ver se tem ou não tem. E é um exame inócuo, né? Não é cateterismo. Você só... Sim. Você faz uma tomografia, injeta o contraste lá e você vai ver se tem ou não tem, né? E então deve fazer, né? Sempre uma angiorressonância. É uma rotina que deveria ser feita, né? Por isso que eu falo, todo paciente com dor de cabeça, mesmo sendo enxaqueca, tem que fazer uma... Porque às vezes coincide dele ter enxaqueca e ter aneurisma. Eu tive uma paciente assim, ela tinha enxaqueca, e tinha aneurisma. Ela operou do aneurisma, continuou com a enxaqueca. Sim. Entendeu? Mas não tem pelo nada menos a ver. resolveu Mas tá mais viva, grave, sem dúvida. Tá viva. Mas continuou com a enxaqueca. Então a pessoa acha que o aneurisma era a causa da enxaqueca. Não tinha nada a ver com a enxaqueca. É um achado de exame. Doutor, mas ainda é muito distante, né? Da maioria da população esses exames, né? Olha, posso falar? Poxa, por favor. É muita sacanagem. É muito sacanagem. Porque é muito barato. É. Muito barato. O que a gente está vivendo no mundo hoje é ridículo, né? Você vê na televisão, de repente o hospital não tem ultrassom, não tem... Pô, isso é ridículo, cara. Isso é inconcebível, isso aí. Para o mundo que a gente vive hoje, para o país que a gente está, né? É inconcebível. Porque é um custo, assim, muito pequeno. Custo-vida para um aparelho desse é muito pequeno. É insignificante. Mas você veja... E o cara doente custa muito mais também, né? Pô! Hoje, um paciente em UTI, eu vou dar um chute aqui, que era alguns anos atrás, é em torno de 10 a 15 mil dia. Acho que já deve até estar mais, né? Isso há uns anos atrás. Hoje deve estar 30, parece. 30, 40. Um aparelho de tomografia custa 200 mil reais, cara. É ridículo. É ridículo isso aí. Então você veja... as coisas que a gente vê de errado aí, né? Agora é assim, não sei se eu vou falar aqui, mas tudo bem, faz uma licitação, aí vem o aparelho. Bom, passa por 1, 2, 3, 4, aquele negócio para chegar lá. Aí de 200 foi para 1,5 milhão. Complicado. Encareceu. Sim. Então eu falo que dá para resolver. São coisas hoje que são imprescindíveis. Não dá mais para você falar, né, quando você vai fazer medicina, tratar medicina, é imprescindível se falar assim que o paciente não tem acesso a esse exame, não tem acesso àquele exame. Isso é um absurdo. Isso é um crime. É um crime, eu ia dizer isso. Eu um crime. Que é um crime. Você não Entendeu? dá o direito do indivíduo usufruir de algo que existe e que está aí. Fácil.
fácil, simples, barato. Então é muito triste que a gente vê. Agora, aqui ainda no nosso meio, nós estamos no céu, aqui a gente está no paraíso, certo? Se você sair daqui... Não, pois é, ainda tem isso. Se você sair daqui... Mas você tem um outro desafio também, que não é simplesmente fazer o exame, né? É ter também um atendimento que sugira que você deve fazer o exame, porque geralmente... saber interpretar depois. Exatamente. Então, mas isso que eu falei, treinamento. Exatamente. Treinamento. E isso cada vez mais a gente está ficando preocupado, né? Porque você veja, há pouco tempo eu conheci uma pessoa que o filho era amigo da minha filha, né? Que é neuro também, a Natália. E aí ele foi atendido, não vou falar nome de hospital, nada, porque para não deixar a coisa... Ele foi um mês atrás. Teve lá um quadro, sentiu que estava com dificuldade para falar, né? Ele tem acho que 50 e poucos anos, 40 e poucos, 50 anos. Olhou, a boca estava meio torta, tal, né? Aí foi para esse hospital, pagou, demorou 4 horas para ser atendido na emergência, pagou. Aí a profissional foi lá, fez uma tomografia, disse que não tinha nada na tomografia. Isso é paralisia facial, aquela paralisia que pega o nervo. Bom, ele não melhorava, passando um mal-estar, com náusea e tal. Aí a filha ligou para minha filha, você não pode ver meu pai? Claro, vou lá. Foi examinar, ela até me chamou. Vem cá, não, isso é AVC, pô. AVC. Aquele olho que a gente bate e fala, pô, é um AVC, né? Mas ele fez a tomografia e disse que não tinha nada. Não, tem que ter, pô. Não tem como. Pede outra agora. Ele tinha feito no dia anterior. Foi lá, fez. Aí tá da lesão. Entendeu? Então, ainda bem que ele procurou no dia seguinte já. Deu tempo para correr, fazer o tratamento. Se resolve tratar a tal da paralisia facial... Não, foi medicado para isso. Foi medicado. Então, é isso que a gente está falando. Diferenciada, pessoa diferenciada, tal. Então, é assim, é falta de treinamento, de conhecimento, de não saber olhar, examinar, que não leva... Eu falo que o exame de um AVC é um exame de 5 minutos. 5, até menos. Qual que é o exame do AVC? Sorria, feche os olhos, estica o braço, dá umas palavras para a pessoa falar. Pronto. Você já faz o diagnóstico. Entendeu? Isso é uma coisa... Isso foi criado por um americano, né, para você fazer a triagem. Não dá 5 minutos. Isso. Aperta a minha mão, estica o braço, aperta aqui, aperta ali. Levanta os olhos, olha para cá, olha para lá, põe a língua para fora, fala tal coisa, fala isso, fala aquilo. Acabou. Fechou o diagnóstico. Não precisa de exame naquele momento para você fazer a triagem. Pergunta se alguém faz. Entendeu? Então, esse que é o problema que a gente enfrenta hoje, né? Esse compromisso, essa falta de, né, que a gente está falando do futebol. A coisa generalizou, sabe, Marco? O problema é esse. Tudo que é aquilo do passado, que tinha um compromisso, que a pessoa fazia por prazer, como o Pavão falou aqui e tal, acabou. Em todas as áreas está acabando isso. Precisamos recuperar tudo isso, hein? Temos essa missão aí, que essa nova geração possa ser mais comprometida, reeducar isso mesmo. Mas eu acho que tem condições, né? Hoje você tem a rede social, você tem que bater nisso, bater pesado, cobrança, falar, né? E a gente está sempre colocando no Instagram, eu estou sempre falando também, colocando sinais, colocando... Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente no consultório, que ela já tinha também passado por um outro médico, em novembro, e ela está com aquele quadro da síndrome de Guillain-Barré, né, que nós já falamos, que é aquele processo inflamatório que pega os nervos. Aí já tinha passado, ninguém falou nada, tal. Aí eu falei, não, você está com um quadro desse, pelas características, pelo exame, tal. Entra no Instagram, entra lá que você vai ver, estou explicando certinho como é que é, como é que não é, entendeu? Então tem coisas assim que dá para a pessoa. Isso ajuda muito hoje, né? Levar informação de qualidade, né? Precisamos encerrar. Bora. Vambora. Acho que eu falei demais. Não, né? falou pouco. Tinha mais ainda pra gente né? falar, mas a gente volta a bater outro papo em breve. Doutor, muito obrigado, Obrigadão pela presença, por esclarecer aí muitas coisas pra gente. Obrigado, eu agradeço demais. A gente sempre fala
sempre o intuito é esse, né, de educação, de falar das doenças, tal, mas que infelizmente a gente está passando por momentos difíceis aí, né, em relação ao diagnóstico, a conduta dos pacientes, né, que a gente sofre muito com isso, né, mas eu acredito que muda, tenho certeza que as coisas mudam. E para garganta o que ela faz? Gargarejo de água e sal resolve? Resolve. Eu fiz ontem. É. Tá melhorando, aos poucos tá melhorando. Eu, quando eu tinha isso, eu fazia gargarejo, punha álcool aqui. Com uma fralda com álcool. Ajudava muito. Quem nunca, né? Quem nunca. Valeu, doutor Melchis com a gente aqui. A gente está finalizando o nosso Hoje Tem Conversa de hoje, aliás, com os nossos patrocinadores que hoje tem essa voz que está assim, rouca, né? Com toda a sensualidade. Vai lá, sensualize com os patrocinadores. Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Prever, Unistore e LA Comunicação. É isso aí, obrigado, viu, a todos aí pela participação. Compartilha aí com quem você puder, compartilha, né? E ajuda muito. E tem também no nosso canal no YouTube também, se quiser se inscrever, quer assistir pelo YouTube, também tem lá no YouTube. Tá feito, parceira? Tá feito. Bora nessa? Esse foi o episódio número 25º. 25º. Tá durando essa bagaça, hein? Rumo aos 50. Rumo aos 50. Então vamos lá. Um abraço, até mais. Tchau.